seja quem for o próximo presidente eleito, o grande vencedor dessas eleições é o Orlando Rolo. Pode explicar essa declaração? A explicação é fácil e é triste, Pedro, mas por favor. Posso explicar. Primeiro, o Orlando Rolo é uma pessoa assim extremamente inteligente. Eu até brinco e falo que o Orlando, eu acho que ele tem mais um olho aqui na testa para enxergar mais adiante do que os outros, tá? O Orlando Rolo, ele está na chapa do Rueda. O Rueda, veja, eu não estou entrando no mérito se isso vai acontecer. O Rueda, em recente live, admitiu a possibilidade de considerar o Rolo para formar no seu comitê de gestão. Isso é um fato. Se vai acontecer, eu não sei. O Rueda admitiu essa possibilidade. O Rolo, ele tem um grupo que é muito leal a ele, tá? E esse grupo está rigorosamente espalhado nas chapas do Daniel Cury, na chapa do Miltinho Teixeira e na chapa do Rodrigo Marina. O que acontece? Seja qual for o resultado da eleição, o Orlando Rolo vai estar muito forte dentro do Conselho Deliberativo pelos próximos 3 anos. Sendo que o Orlando Rolo é talvez o sócio do Santos que foi mais premiado nos últimos anos, porque em 2014 a gente teve aquele caso triste dos sócios fantasmas. Foi comprovado dentro do Conselho Deliberativo que ele liderou esse processo e o Conselho Deliberativo, em votação, não teve a coragem de punir o Orlando Rolo e o excluir do clube. E esse foi provado que foi ele, tem tipo ata do conselho, coisas assim que a gente consiga ver, achar? Tem inclusive votação aberta lá, tá? Bom, conclusão, ele ganhou esse presente de continuar no clube, tá? A Bel ainda há pouco falou a importância de se escolher um bom vice. A eleição do Pérez é o mais puro exemplo, porque todo mundo que conhece um pouquinho da política do clube sabia que isso não ia dar certo. O que ninguém imaginava é que ia durar só um mês esse namoro depois da eleição. E aí o Rolo ganha um outro presente. Agora, veja, eu não votei no Pérez, não votaria no Pérez em hipótese alguma, então eu estou falando muito à vontade. Esse processo de impeachment agora, o Conselho Deliberativo empichou o Pérez, o Conselho Deliberativo empichou todos os membros do Comitê de Gestão, mas o Conselho Deliberativo não empichou o Orlando Rolo. Alguém vai me falar, mas ele não fez parte da gestão. Eu vou responder, como não? Porque o Pérez e ele foram legitimamente eleitos pelo voto do associado. Se eu vou para a eleição junto com o Felipe é o presidente, eu sou o vice. Com um mês de gestão, eu faço alguma coisa que o Felipe perde a confiança em mim. Fala, Pedro, eu não quero mais que você participe da gestão. Eu tenho 2 opções. Ou eu renuncio ao cargo, ou eu fico quieto no meu canto. Só que a prerrogativa é do presidente Felipe. E a prerrogativa do Pérez foi de não compartilhar mais nada com o Orlando Rolo. Então, ele fez parte, sim, da gestão. Por que só ele foi poupado no processo de impeachment? Então, veja, eu só estou relatando fatos para vocês. Para vocês terem uma ideia como que funciona a política do clube. E isso é péssimo para o clube. É muito ruim para o clube, muito ruim mesmo. Que nem, foi muito bacana o que o Rueda fez no caso Hamburgo.
Mas eu não quero um outro mecenas dentro do clube. E mais, por que não fez quando o Pérez estava lá? Se alguém me disser que o Pérez não queria ajuda, o Pérez pode ser louco, mas ele não é louco. Então, se você quer ajudar, você tem que ajudar o clube. Você não pode ajudar um presidente. E também ninguém venha me dizer que ele só ajudou o clube agora porque com o Pérez não tinha credibilidade e com o Orlando Rolo tem credibilidade. Então, essas questões da política do clube, gente, é que, repito, estão matando a gente a conta-gotas, de forma homeopática, nas últimas décadas. E se a gente não tiver uma reforma ampla, geral e irrestrita do Conselho Deliberativo, não há gestão que suporte isso. É importante que a gente explique também, perdão, acredito que o pessoal tenha entendido que cada chapa leva uma lista, tem a ordem, tem a porcentagem, como o Pedro falou, de conselheiros que entram. Mas, ao presidente do conselho, e a partir do momento, aí eu vou usar o Rolo como exemplo, porque foi citado aqui, já não tem problema. Ele tem peças em cada chapa, o que se diz é que aí aumenta o que? As chances dele ser presidente do Conselho Deliberativo, cargo hoje ocupado pelo Marcelo Teixeira. Queria que você explicasse, Pedro, para o pessoal, como é que o cara, qualquer um, é eleito presidente do Conselho, e o tamanho do poder desse cara, por que é importante, por que eles tentam ser presidente do Conselho, por que o Marcelo Teixeira não precisa ser presidente do Santos hoje, já que ele é o presidente do Conselho. O poder ali é quase o mesmo, digamos assim, entre muitas aspas, mas enfim, gostaria que você pudesse comentar isso. Bom, obrigatoriamente, Felipe, você tem que ter os dois poderes constituídos. Então, você tem que ter o presidente da diretoria executiva e o presidente do Conselho Deliberativo. Normalmente, em cada eleição, eleito o presidente do clube, tá? Aquelas pessoas, as pessoas de determinadas das chapas que entram naquele coeficiente de 20% que obtiveram voto, se articulam dentro do Conselho Deliberativo para formar chapas que concorram à presidência do Conselho. Tá? Então, você pode ter, na eleição do Conselho Deliberativo, um candidato único, que seja de consenso de todos os 300 conselheiros. Você pode ter 2 candidatos, você pode ter mais do que 2 candidatos. Isso sempre vai depender das composições políticas que sejam feitas. Então, no exemplo que eu dei aqui, eu tenho convicção que seja quem for o presidente do clube eleito, o maior vencedor dessa eleição será o Orlando Rolo. Ele tem uma grande chance de concorrer à presidência do Conselho a partir do próximo triênio. A única coisa, Felipe, Bel e Rafa, que eu peço que vocês ouçam com a devida reserva, como o Orlando Rolo ele não completou todo o mandato como presidente, como o Orlando Rolo ele agora assumiu efetivamente em função do impeachment do Pérez, eu acho que tem um dispositivo no estatuto que não permitiria a ele, ato contínuo, ser candidato à presidência do Conselho. Eu acho. Mas se isso não existir, ele pode muito bem ser candidato à presidência do Conselho e, caso se torne presidente do Conselho, 3 anos depois, simplesmente ele tem o título de conselheiro nato. E aí passa a ser mais um eterno dentro do clube. E, de novo, se isso acontecer, ele vai ser legitimamente, à luz do estatuto, vai virar nato. Mas, de novo, isso, para mim, é uma distorção enorme do estatuto ao longo dos anos.